Alô, galera do 1111! Estamos de volta trazendo uma prata da casa. Se você conhece alguém que só valoriza pessoas e ações internacionais e por algumas razões não sente orgulho do Brasil ou de ser brasileiro, saiba que aqui no 1111 destacaremos personalidades nacionais de todas as esferas e épocas. Sim, sempre tivemos grandes homens em nossa história. Esses homens e mulheres sempre serão inspiradores e lembrados e podem encher qualquer um de orgulho. Hoje vamos falar sobre Vital Brasil. Você já ouviu falar neste grande homem? Este notável cientista, ao qual a ciência tanto deve, nasceu numa cidadezinha mineira chamada Campanha, em 8 de abril de 1865, mas adotou São Paulo para estudar, morar e trabalhar. Sua vida já começou difícil porque seu pai trocou o seu sobrenome e o dos irmãos também, que originalmente era Santos Pereira. Isso porque ele desejava que seus filhos não tivessem qualquer herança nem de sobrenome. Sendo assim, tudo o que conquistassem durante suas vidas seria fruto e mérito de cada um, ou seja, não facilitou para ninguém. Daí, deu à criança o nome Vital, pela sua vitalidade, e Brasil, pela sua pátria. Um nome marcante, forte, bonito, que tornou-se mundialmente conhecido. Vital Brasil educou-se no Colégio Presbiteriano de São Paulo, onde para cursar humanas ou humanidades, como era chamado na época, no século XIX, de 1880 a 1885, por falta de recursos, exerceu várias profissões: tipógrafo, serviços braçais, pedreiro, motorneiro, etc. Ou seja, com ele não tinha tempo ruim e ele se virava muito bem como podia para poder pagar os seus estudos. Depois foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. Na época, ele era portador de diversas cartas de apresentação para conseguir emprego, contudo, sendo recebido friamente pelo primeiro empregador, rasgou todas as cartas e, por seu próprio esforço, conseguiu colocar-se como funcionário público de uma estrada de ferro. Genioso, sem dúvida, mas Vital Brasil tinha uma mente brilhante e sabia o valor que tinha. Foi aluno dedicado e sempre se sobressaiu aos demais. Concluiu o curso de medicina em 1891, colando grau no ano seguinte. Clinicou por muitos anos em Botucatu, interior de São Paulo, onde passou a interessar-se pelo combate às epidemias e às mordeduras de cobras. Vital Brasil ajudou a dizimar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, assim como o impaludismo. Aí você pergunta: o que é impaludismo? Impaludismo é uma doença contagiosa causada por um protozoário parasita dos glóbulos vermelhos do sangue, transmitida por um mosquito das regiões quentes e pantanosas, popularmente conhecido por malária. Ah, garoto, por essa você não esperava, não é mesmo? Fala sério. Aqui no 1111 não se mata a cobra e mostra o pau. Não, mesmo porque estamos falando de Vital Brasil. Mas este canal faz o possível para passar informações que não deixem dúvidas. Voltando ao Vital Brasil, em 1897, ele passou a trabalhar no Instituto Bacteriológico de São Paulo, como assistente do famoso doutor Adolf Lutz. Adolf Lutz era médico e cientista brasileiro renomado, pai da medicina tropical e da zoologia médica no Brasil, pioneiro na área de epidemiologia e na pesquisa de doenças infecciosas. Aliás, se você quiser saber mais sobre Adolf Lutz, coloque aqui embaixo nos comentários que faremos um especial sobre ele.
Dessa época datam os seus primeiros estudos sobre cobras venenosas e as propriedades de seus venenos. No surto da peste bubônica, Vital Brasil contraiu a moléstia, porém recobrou a saúde e colaborou decididamente no combate à mesma, chegando a aperfeiçoar um soro descoberto na França. Esse brasileiro dá orgulho, não dá? Claro que dá, mas tem mais! Após isso, Vital Brasil entusiasmou-se com as perspectivas que lhe ofereciam outros soros e convenceu as autoridades a lhe concederem auxílio para prosseguirem suas pesquisas. Estudando as experiências já feitas na França, descobriu que o soro existente era somente eficaz em mordeduras de determinadas espécies de serpentes. Isso levou Vital Brasil a elaborar um soro contra picadas de crotaloides, ou seja, animais peçonhentos, venenosos. Outro contra veneno peculiar da fer de lance e outro de uso geral nos casos em que se ignorasse a espécie do réptil. Note a profundidade e abrangência de seu trabalho. Trabalho esse que nenhum outro realizou. Dada a dificuldade na obtenção de soros em quantidade, o governo estadual de São Paulo resolveu fundar um instituto soroterápico. Esse pequeno laboratório, na época, foi montado, pasmem, em um mísero estábulo. Isso mesmo, dentro de uma fazenda. Comente aqui embaixo o que você acha disso. Esse lugar absurdo poderia ter sido a gota d'água para qualquer médico ou cientista desistir logo de cara, mas não para Vital Brasil. Pois é, que fez o local evoluir, crescer e ser bem visto e respeitado, até tornar-se o que é hoje. E o que é hoje? O primeiro centro mundial de soros contra mordeduras de serpentes, picadas de aracnídeos e artrópodes, ou seja, aranhas e escorpiões. O famoso Butantan. O Butantan é constituído de mais de 40 edifícios e é conhecido em todo o mundo. Aliás, não só conhecido, como respeitado. O Instituto Butantan é um centro de pesquisa público, localizado na zona oeste de São Paulo, em um espaço de 750 mil metros quadrados, com 60% da sua área sendo verde. Possui um complexo de laboratórios, fábricas, um parque e 3 museus, recebendo em torno de 300 mil pessoas por ano. Tem edifícios tombados, serpentário, coleções zoológicas e disponibiliza seus acervos em uma biblioteca especializada e moderna, física e digitalizada, além de proporcionar diversas atividades educacionais. Com mais de um século de existência, o Instituto Butantan desenvolveu inúmeros avanços tecnológicos voltados para questões de saúde pública e é considerado um dos maiores centros científicos do planeta. Lembre-se, o poder público deu um estábulo para Vital Brasil. Será que alguém pensou que ele desistiria? No final do século XIX, um surto de peste bubônica assustava o Porto de Santos. O Porto de Santos fica no litoral sul de São Paulo e o governo do estado comprou a fazenda Butantan para instalar um laboratório de estudo e produção de soro contra a peste, junto ao Instituto Bacteriológico, que hoje é o Instituto Adolf Lutz, e é aqui que entra o estábulo, ok? Pois é, falando assim, tudo parece tão lindo e fácil, não é? Só que não. Em 1901, o Instituto tornou-se autônomo e o Dr. Vital Brasil foi o primeiro diretor. Ele dirigiu o Butantan de 1901 a 1919 e depois de 1924 a 1927.
Ao longo da sua diretoria, o médico ampliou as atividades, desenvolvendo pesquisa com soros e vacinas, e em junho de 1901 entregou ao público as primeiras doses de soro antipestoso e, em agosto do mesmo ano, as doses de soro antiofídico. Chamou a atenção internacional e logo teve reconhecimento fora do Brasil para suas pesquisas de herpetologia, imunologia e microbiologia. Foi o primeiro centro brasileiro a desenvolver estudos com animais peçonhentos e soro antiofídico. A partir de 1914, em seu prédio novo e com investimentos aumentados, suas pesquisas foram transformando o Instituto no maior centro de pesquisa biomédica do estado de São Paulo. Vital Brasil faleceu em 1950 e é prata da casa com muito orgulho. Mas a história gloriosa do Instituto Butantan não terminou com a morte de Vital Brasil. Em 2009, com a Aliança Internacional, passou a produzir vacinas para o combate da gripe suína H1N1, ganhando mais um destaque. Em 2010, o prédio das coleções sofreu um incêndio, que destruiu 500.000 de espécies de serpentes, artrópodes, escorpiões, miriápodes, opiliões e aranhas. A coleção era a maior do Brasil, sendo referência em descrição de novas espécies. Milhares de espécimes seriam ainda catalogadas. Especialistas acreditam que o incêndio levou à perda insubstituível de patrimônio histórico da biologia brasileira. Trágico. O Brasil precisa cuidar mais e melhor do patrimônio e de riquezas culturais, você não acha? Só depois que acontecem perdas irreparáveis, o governo começa a tomar iniciativas e cuidados básicos. É revoltante. O que você acha? Conte aqui embaixo. O Rio de Janeiro perdeu o Museu Nacional? O Brasil chorou em estado de choque pelo abandono e descaso. Em São Paulo, grande parte do Museu Nacional da Língua Portuguesa também foi levado pelo fogo e virou cinzas. Mas, seguindo à risca a personalidade de Vital Brasil, que, como brasileiro que era, não desistia nunca, o Instituto Butantan seguiu em frente. Inovando apesar dos percalços, criou vacina para 4 sorotipos de dengue. Hoje, todo ano entrega mais de 100 milhões de doses de vacinas ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e desenvolveu a vacina contra a dengue tipos 1, 2, 3 e 4 em dose única, numa parceria com NIH, National Institute of Health, dos Estados Unidos. Em 2018, forneceu 600 milhões de doses da vacina da gripe para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e projetou e cumpriu, em 2020, a produção de 80 milhões de doses. Este ano, 2020, ano em que o mundo conheceu a pandemia de Covid-19, é importante pontuar o Instituto Butantan. Ele está empenhado, trabalhando muito para que o Brasil tenha a própria vacina contra o coronavírus. Provavelmente entregará essa vacina produzida aqui em 2021. Além disso, realiza metade da produção brasileira de vacinas e 90% dos soros contra venenos usados no SUS. O Butantan possui 40 patentes dentro das suas pesquisas institucionais. É um instituto vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tendo dentro do seu complexo o Hospital Vital Brasil, que é referência nacional. Além de gerar conhecimento, o Instituto Butantan divulga cursos oferecidos à comunidade, além do curso de pós-graduação em toxinologia, o curso de extensão universitária, mestrado e doutorado, especialização na área da saúde e o MBA oferecido em gestão de inovação em saúde. O Instituto, além de desenvolver vasto material informativo e educativo, publica vídeos,
jogos, etc. Para você que gosta de conhecer a fundo ou apenas se interessa em visitar instituições diferentes, está aí o Instituto Butantan, que possui o Museu Biológico, que foi o seu primeiro museu, e permanece em um edifício histórico, o Museu de Microbiologia. Também há o Museu Histórico, um macacário, um serpentário, um reptário, com animais vivos e muito bem cuidados, e também um parque. Vale a pena se deslocar e fazer uma visita com amigos ou com a família. Você vai passear o dia inteiro vendo coisas muito interessantes. Anote aí o endereço do Vital Brasil, aliás, o Instituto Butantan. Avenida Vital Brasil, 1500, bairro Butantã, São Paulo, capital. O Museu Emílio Ribas, que fica no bairro Bom Retiro, também em São Paulo, foi passado ao Instituto Butantan, que é responsável também por esse museu desde 2010. O Instituto fornece 8 tipos de vacinas ao Ministério da Saúde, junto a parcerias com laboratórios externos. Ele também produz mais de 12 tipos de soros contra toxinas de animais peçonhentos. O Instituto Butantan também conta com parcerias públicas e privadas, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de suas pesquisas e trabalhos. Com tudo isso, milhares de pessoas em todo o mundo devem suas vidas a Vital Brasil, um homem incrível, incansável, que graças ao seu trabalho e aos soros antiofídicos que descobriu, aprimorou e produziu, mudou o mundo para melhor, levando saúde e esperança a muita gente. E aí, você conhecia a história desse grande homem? Vital Brasil? Já visitou o Instituto Butantan? Comente aqui embaixo. E se gostou, por favor, deixe o seu like, porque não custa nada e nos ajuda muito. Compartilhe com seus amigos e, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Assim, você será notificado quando postarmos os próximos vídeos. Muito obrigada por ficar conosco até aqui, uma ótima semana e até a próxima!